Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui no Papo com o Terapeuta e hoje eu estou recebendo a Camila Queiroz, uma biomédica e empresária aqui de Belo Horizonte, uma pessoa que eu tenho muito respeito e muito carinho pelo trabalho dela e por isso, por todas as trocas que eu tenho com ela nos meus atendimentos, porque é ela que cuida do meu olhar. É que eu trouxe ela aqui porque para gente bater um papo sobre estética, mas principalmente sobre o limite entre estética e saúde. E nos nossos bate-papos, nas nossas trocas, eu aprendo muito com ela e eu gostaria de que ela trouxesse essa informação toda que ela me traz aqui para vocês. E também contasse um pouquinho da história da vida dela, que é uma história de superação. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar e podem se inspirar de como ela superou. Bom, não vou contar e dar spoiler aqui. Ela, melhor do que ninguém, pode falar com vocês. Então, Camila, muito obrigada por estar aqui, por aceitar esse convite, por estar aqui disposta a essa troca para que a gente fale um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é estética e saúde. E qual o limite entre essas duas coisas? Muito obrigada por estar aqui hoje e aceitar o convite. Andréia, imagina, eu que agradeço a todos, né? Me sinto lisonjeada de estar aqui, batendo esse papo, podendo passar não só a minha experiência como biomédica, a minha vivência clínica, né? Hospitalar, laboratorial e agora na minha clínica, mas principalmente podendo passar um pouco da minha história e principalmente, gente, eu acho que o mais importante é nós profissionais da saúde temos essa função de passar o senso crítico, né, para os nossos pacientes e os nossos clientes. Eu acho que hoje a gente precisa ter essa noção de até onde podemos ir, porque muitos profissionais hoje em dia têm perdido esse limite. Talvez em função do valor financeiro, talvez pela falta mesmo de limite e pela sociedade mesmo, né? Pelo desejo das pessoas também, né, Camila? Vamos entrar nesse assunto, mas um pouquinho antes, eu gostaria de falar um pouquinho da sua história de superação. A Camila é formada em biomedicina desde 2008 pela FUMEC e teve uma vasta experiência aí na área hospitalar, na área de Laboratorial. labor, não vou conseguir falar. Laboratorial. Isso aí, gente, quando dá um trava-língua tá tudo bem. E também teve uma outra experiência também em uma grande empresa, né? Onde trouxe um momento de adoecimento que você ficou fora durante um tempo, né? E, e houve todo um processo para superar tudo isso, para superar essa fase, para que você estivesse aqui hoje. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa sua trajetória. Sim. É, eu me formei em 2008 e imediatamente já entrei no mercado de trabalho, né? Trabalhei durante muito tempo na área hospitalar e depois na área laboratorial. Durante um período da minha vida, eh, passei por diversas experiências. Tive uma loja, depois fui trabalhar numa grande empresa do ramo do varejo, onde eu atuei como supervisora geral. Então, eu trabalhava também como gestora de várias equipes. E dentro dessa nova área, né, dessa nova experiência, foi para mim uma grande escola,
também, né? Foi um momento de grande superação, porque eu não tinha experiência nessa área, mas o contato com as pessoas, não só com os clientes, mas com toda a equipe, poder passar e aprender com essa equipe, para mim foi fantástico. Porém, é, eu, em virtude, né, da dificuldade mesmo de, de estabelecer horários e limites também, eu vim a adoecer. Eu tive uma depressão grave, fiquei um tempo internada em um hospital psiquiátrico. Foi um tratamento muito difícil, ainda, né, me trato, mas hoje eu posso dizer que eu superei tudo isso, né? E para mim a retomada à minha área foi algo maravilhoso, porque da mesma forma que eu sempre cuidei de pessoas, seja no hospital, seja no laboratório, seja nas lojas, seja no varejo, eu sempre procurei cuidar das pessoas. E hoje, na minha clínica, a minha missão é essa. Não só cuidar, realçar o olhar e a beleza dessas pessoas, mas principalmente também auxiliar no resgate dessas pessoas. Então, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes da gente começar, e você me contou que a área da estética te trouxe de volta, né? Foi como se ela tivesse trazido e feito um resgate de você naquele momento da depressão profunda. Foi uma necessidade de trazer esse autocuidado para outras pessoas, né? Este olhar, este trazer de volta essa autoestima, né? Que você trabalha com isso, né? A estética propicia muito isso, né? A busca das pessoas quando chegam até você é para ficarem bonitas, né? Para melhorar algo, para trazer de volta, para conseguir se olhar novamente, né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho desse trabalho de resgate. Você não atende, não sei se você trabalha só com mulheres hoje. 90% das minhas pacientes são mulheres. Eu já atendo alguns homens, mas assim, em sua grande maioria são mulheres. E essa questão de resgate dessa autoestima dessa mulher, me conta um pouquinho desse seu trabalho. Olha, eu acho que assim, resgatar a autoestima é uma missão mesmo. E a gente, eu, por exemplo, eu tenho como propósito, né, isso. Muitas vezes eu tenho uma paciente deitada na minha maca que ela tem autoestima, ela se enxerga bela, só que às vezes falta alguma coisa ali. E muitas vezes não é um procedimento estético que vai trazer essa autoestima de volta. Não é um procedimento estético que vai fazer com que ela se sinta mais bonita. Muitas vezes, naquele momento, uma troca, um bate-papo, uma vivência já muda um pouco a percepção daquela paciente, né? É, eu acho que assim, quando muitas vezes eu recebo pacientes lá na clínica que chegam para mim e falam assim: ah, eu quero ficar como fulana. Primeira coisa que eu digo, não. Fulana é fulana, você é você, né? E da mesma forma que a fulana tem a beleza, você também tem a sua beleza. Eu tenho casos de pacientes que morrem de rir porque na minha clínica tem um espelho enorme e eu me coloco de frente ao espelho com elas e falo: quem você está enxergando aí? O que que você gostaria de mudar? O que que você acha que eu consigo realçar? Porque bela você já é. Então, isso é muito importante. Eu acho que, assim, enxergar-se bela não é estar dentro dos padrões
que a sociedade nos impõe, né? Não é ter uma cintura de X centímetros, um quadril de X centímetros, ter uma sobrancelha, que é a minha especialidade, ter uma sobrancelha como a de fulana. Não. Eu, por exemplo, aplico técnicas de visagismo, né, e mapeamento facial antes de fazer, por exemplo, uma micropigmentação ou um design de sobrancelha. O que que é isso? É um mapeamento facial? São medidas de simetria do meu rosto. Normalmente, ninguém tem um lado igual ao outro. A gente vê aí no Instagram, nas redes sociais, muitas pessoas colocando assim, como seria, por exemplo, um galã de novela se ele tivesse os dois lados Iguais. iguais. Fica horrível. Nós temos diferenças, nós temos alterações. E isso é assim, todos nós temos, isso é fisiológico, né? Mas nós podemos realçar e deixarmos mais harmônico o nosso rosto, né? Por exemplo, tem pessoas que têm sobrancelhas mais altas, sobrancelhas mais baixas, a gente pode deixar um olhar mais simétrico, né? Uhum. Então, eu faço todo esse mapeamento, que é o quê? A medição de um lado e do outro, mas eu também tenho, em grande parte, esse mapeamento a mãos livres. Por quê? Porque eu estou enxergando o olhar do outro. Uhum. Agora, se você chegar para mim e falar, você, por exemplo, que tem sobrancelhas mais grossas, né? Sobrancelhas mais densas, se eu chegar para você e falar assim: "Ah, não, vamos afinar, vamos deixar bem fininha". Você acha que vai combinar? Claro que não. Mas eu posso chegar lá e pedir, né? Porque Pode? se, por Pode. exemplo, se tiver a moda do momento for sobrancelhas finas, eu posso chegar lá e falar para você, Camila, afina minha sobrancelha para mim. E é este limite que a gente está falando aqui, né? Do que é, do que traz uma tendência toda de mercado, uma tendência toda de que as redes sociais hoje trazem tal, mas é conseguir ter no profissional que está atendendo a gente este bom senso, né? De olhar e falar assim, olha, Andréia, lindo, mas é uma moda, mas que não é para você. Exatamente. Você. Aí cabe ao profissional orientar aquele paciente quanto ao seu desejo. Sim. Eu tenho como protocolo, antes de qualquer procedimento, fazer uma simulação. Dentro da minha avaliação, eu faço uma simulação. Por quê? Porque eu preciso trabalhar essa nova imagem. Eu preciso passar para minha paciente como será essa nova imagem dela. Então, ela precisa ter uma noção do resultado desse procedimento. Dentro da micropigmentação, eu tenho essa possibilidade. Em outros procedimentos estéticos é mais difícil, mas eu tenho essa facilidade dentro da micropigmentação. Então, o que que eu faço? Eu faço essa simulação para que essa paciente tenha a noção do resultado que vai ser obtido. E eu acho que, assim, mais do que essa noção de resultado, a gente tem que ter muito cuidado, né, ao entrevistar essa paciente inicialmente. Por quê? Para eu saber se ela está preparada para uma nova imagem ou se eu tenho que trabalhar essa nova imagem. Ah, existe então uma. Pode haver, por exemplo, um estranhamento, então, uma não preparação. Por exemplo, eu vou lá, eu quero uma mudança X, mas eu posso não estar preparada para o resultado que vai vir. Embora seja um resultado melhor, a não. Isso pode me gerar um problema maior do que estaria trazendo para mim um benefício. É isso que você está falando? Exatamente.
Eu acho que assim, eu tenho colegas de trabalho que já passaram por isso, exatamente por não entender qual era o objetivo daquela paciente. Então chegam e falam assim: olha, eu quero fazer uma micropigmentação de sobrancelhas e uma micropigmentação labial. Ok, mas o que que você deseja? E o que cabe a mim fazer? Eu tenho pacientes que chegam na clínica e falam, por exemplo, eu quero fazer uma microlabial, eu quero um efeito batom na minha boca, mas não está preparada para aquele efeito batom. Uhum. Então, qual que é o que que cabe a mim como profissional? Não só orientar aquele paciente quanto aos cuidados pós, tudo isso, que são protocolos mesmo e devem ser seguidos, mas trabalhar esse novo aspecto, essa nova imagem e esse novo momento que ela vai estar vivendo. Ah, tá, eu quero um efeito batom. O efeito batom é algo que choca. É algo que você muitas vezes não está acostumado. Você tem um lábio pálido e de repente você se vê com um lábio vermelho. E aí? Você está preparado para isso? Não. Então eu vou com cautela. Eu brinco com as minhas pacientes todas, eu falo com elas. Eu falo, eu sempre vou do menos para o mais. Então eu venho gradativamente chegando ao efeito que ela quer, ao efeito que ela deseja, para que ela vá se acostumando com essa nova imagem. E eu acho que isso a gente precisa ter, nós profissionais precisamos ter esse cuidado, para que os nossos pacientes aceitem e consigam ter essa nova imagem, essa nova visão de si. Quando a gente fala de imagem, né, de nova imagem e tal, eu tenho recebido na clínica muitas pessoas buscando uma imagem inalcançável, né? Assim, não tem limite mais. Eu quero isso primeiro, e depois eu quero isso, eu quero mudar aquilo, eu quero mudar aquele outro. Para atender, para buscar atender um padrão imposto muitas vezes pela sociedade. E isso tem adoecido as pessoas, né? As pessoas estão começando hoje cada vez mais cedo a fazer os procedimentos. Eu lembro na minha infância, na minha adolescência, a gente não podia tirar a sobrancelha antes de uma idade X lá. Hoje existe esse cuidado de, de assim, um protocolo mesmo de saúde que deve ser recomendável, até para que a gente possa orientar mães que estão do outro lado para saber qual o limite, qual a idade que deve se começar, o que deve se fazer ou não. Dentro desse propósito mesmo que a gente trouxe, o limite da estética e saúde, qual é esse limite hoje? Até onde a gente pode ir e quais os cuidados que a gente tem que ter para não ultrapassar esses limites? Eu acho que antes de qualquer coisa, é, o primeiro, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é de ter confiança num profissional. Você escolher um profissional onde você confie e reconheça o trabalho dele. Muitas pessoas me perguntaram por que que você hoje se denomina biomédica e micropigmentadora? Falei, por quê? Porque se eu me denominar somente micropigmentadora, em todos os meus atendimentos, eu agrego o meu conhecimento da biomedicina na micropigmentação e vice-versa, né? Hoje eu faço uma pós-graduação em estética avançada e, e eu acho que assim é fundamental você ter um profissional de confiança, um profissional que você se identifique com ele, né? Existem sim normativas, existem sim protocolos em relação à idade, do que se fazer, do que não se fazer. Perfeito. Só que eu acho que cada caso é um caso. Tudo é individual, né? Eu avalio individualmente. Eu tenho casos de pacientes lá na clínica onde começam a fazer as sobrancelhas com 12, com 13 anos. E eu faço? Faço. Só que com muita cautela. Por quê? Porque muita gente não sabe, mas extração excessiva
de pelos, você perde aquele pelo. Chega num ponto que aquele pelo não nasce mais. Uhum. Então, uma limpeza, ok. Agora, fazer um design de sobrancelha numa criança, eu particularmente não faço. Da mesma forma que hoje eu vejo procedimentos invasivos e semi-invasivos que cada dia mais estão ocorrendo mais cedo, mais precocemente, né? É o famoso, é a famosa intervenção preventiva? Não sei. Eu acho que isso é um caso a se avaliar. Então, como você está falando aí, os pelos podem não crescer mais. Vamos falar de uma coisa que eu sei que você tem conhecimento, não atua ainda, falta meses para que você comece a trabalhar com isso, mas vamos falar do Botox, Uhum. né? Ah, isso é uma dúvida minha de leigo, né? Digamos assim. Você está falando aí, o pelo você tira e chega uma hora que não cresce mais o pelo. Essa questão do Botox ser. As pessoas começarem a fazer muito jovens, né? Até para. Eu quero prevenir para eu não ter. O Botox ele tem um efeito de travar, né? A Paralisação. musculatura, de paralisação. Uhum. Não corre o risco dessa musculatura também ficar paralisada e não voltar nunca mais, sei lá, não. Não, o Botox ele tem um período, ele tem um efeito com prazo determinado, Ah, sim. tá? Só que eu, Camila, vejo essa ação do Botox. O Botox ele é uma toxina, né? Ele tem um prazo para fazer efeito, né? Que é um prazo de até 6 meses. Porém, eu acho que não seria o caso da toxina, mas o caso de se aplicar essa toxina precocemente. Hoje eu vejo jovens de 20 anos, 20 e poucos anos, aplicando Botox assim, direto, sabe? É, é, já deu o prazo de 6 meses, eu tô reaplicando. Já deu um prazo de 6 meses, eu tô reaplicando. Eu tenho conhecimento de que essa aplicação constante a médio e longo prazo chega num ponto que a toxina ela já não faz efeito. E é exatamente o que a Vai gente. diminuindo o efeito, ao invés de Sim, ficar com esse efeito lá parado, que era o que eu achava, né? sim, Que vai ficar parado lá, vai né? paralisar a Na musculatura. verdade, o negócio é o contrário. É como medicação também. Quando a gente toma muito tempo, Dependência, o exatamente. organismo passa a não mais, a medicação passa a não fazer mais o efeito, porque o organismo já assimilou aquilo ali. Sim. E eu vejo que atualmente o que tem ocorrido? Essa dependência tem sido muito grande, né? Não estou falando do Botox, mas o Botox, vamos colocá-lo como uma porta de entrada. E aí eu utilizo o Botox, do Botox eu vou para o bioestimulador, do bioestimulador eu vou para o preenchimento, do preenchimento. E aí, todos os dias dentro da estética, você tem novos protocolos, você tem novos produtos, você tem novos injetáveis. Eu acho que a estética ela veio para tratar. Ela veio para trabalhar sim a autoestima, para realçar sim a autoestima, né? Para embelezar, mas essa escravidão, essa dependência não é normal. É o que eu falei num dos episódios anteriores, a gente estava conversando aqui sobre isso, eu não me lembro com quem. A gente falou, não tem problema nenhum, né? A questão, por exemplo, de filtros. Eu utilizo filtro na rede social, já disse, né? A gente acorda, tem que estar lá, né? Com uma imagem boa para passar, mas eu não sou escrava dele. Também
posto fotos sem filtro e não me incomodo com isso, porque eu consigo me reconhecer. Eu uso aquele recurso naquele momento para melhorar algo naquele post, naquela coisa que eu vou usar. Mas o problema é a escravidão que isso pode trazer. Eu estava vendo ontem ou antes de ontem uma declaração da Sandy Eu ia falar isso. numa entrevista, ela dizendo que ela não consegue se olhar sem estar maquiada, sem estar produzida, que desde muito pequena, até porque ela começou, né, a carreira dela menina e a produção mínima que eu acredito que tem ali vai fazer um tratamento da pele, alguma coisa para ela aparecer na TV e tal, mas ela dizendo da dor dela hoje, dela não conseguir, né? Tava com outras atrizes ali, artistas ali, e sendo entrevistado, acho que pela Angélica, e ela falando que ela não consegue se ver sem estar maquiada. Aí perguntaram para ela, mas por que ela? Porque eu me acho feia. Quando eu me olho sem maquiagem, eu não me reconheço. Eu não sou aquela ali. Eu sou esta daqui, Exatamente. né? Então, é essa questão emocional que eu queria trazer nesse papo. Quanto as pessoas estão ficando adoecidas por procurarem uma imagem, se distanciando da sua própria imagem, né? Não se reconhecendo mais ao olhar no espelho. Você está citando aí o caso da Sandy. Nós tivemos aí na mídia, há um tempo atrás, o caso do Estênio Garcia, né? Por quê? Ele abusou dos procedimentos estéticos exatamente por querer voltar a uma imagem de 30, 40 anos atrás. Então, a gente não pode só pensar em relação à beleza, mas também o trabalhar o envelhecimento. Eu acho que isso é fundamental, né? Isso na clínica, eu atendo muitas pacientes que chegam para mim e falam assim: olha, eu quero arquear o meu olhar. E aí eu chego para elas e mostro, eu falo: olha, você já tem uma flacidez de pálpebra. Como que eu vou arquear o seu olhar? Eu vou fazer uma sobrancelha gigante no meio da sua testa? Não, não tem como. Então, claro que com todo cuidado, com toda atenção e com todo carinho, eu, como profissional, tenho obrigação de conscientizar essa paciente da imagem dela, para que ela se aceite, né? Para que ela se enxergue como ela é. Não adianta chegar para mim com uma revista e falar: eu quero a sobrancelha de fulano em mim. Eu replico, eu faço questão de fazer isso. De passar, de pegar a sobrancelha de fulano, que eu tenho pacientes que chegam na clínica com papel. É essa que eu quero. E como que eu vou fazer isso no seu rosto? Eu faço a simulação e mostro: olha, não vai ficar legal. E se a pessoa insiste? Eu já deixei de atender muitas Vai pessoas. queimar, né? Eu já neguei várias vezes. E hoje, por incrível que pareça, na clínica eu tenho um índice altíssimo de despigmentação, que é um dos procedimentos que eu aplico na clínica, um dos Tem como protocolos que eu tirar? tenho. Sim. E Aí, eu ó, gente, para você trabalho. que tá com uma sobrancelha aí que não gostou, tem como Tem. refazer. Refazer não, desfazer, É né? exatamente a despigmentação, que também não é um processo fácil, né? É um processo que demanda tempo, é um processo que demanda paciência, né? Mas que retorna, né, essa imagem que se perdeu. Ou por um procedimento mal sucedido, ou muitas vezes por um profissional que se submeteu ao que você pediu e não cabia naquele momento. Dentro disso também, a gente tem visto aí muitos casos, né, de procedimentos estéticos em outras áreas, de jovens vindo a,
a falecer, né? Tem aquela menina do SBT há pouco tempo, né? Que A foi fazer Luana. uma lipo no joelho, menina maravilhosa, né? Eu fiquei assistindo vídeos depois para olhar o joelho dela para ver o que que ela ia tirar lá. É. E infelizmente, por uma fatalidade, acabou vindo a falecer tão jovem e tão bonita, né? E tem algo que nós que não somos da área da saúde, da estética e tal, a gente vai procurar um profissional hoje e não sabe quais os cuidados. Quando você falou aí a identificação com um profissional, eu acho que as pessoas podem estar entendendo que é só uma identificação de, a Camila é legal, a Camila é uma boa profissional, vi alguns trabalhos dela, mas eu queria que você trouxesse aqui quais os cuidados que a gente tem que ter, o que a gente tem que observar num ambiente quando a gente vai procurar um atendimento, coisas básicas assim. Você tem que olhar se tem isso, você tem que olhar se tem aquilo, o profissional tem que fazer aquilo, para que a gente se cerque de alguns cuidados, que isso muitas vezes não garante que, segundo eu vi as declarações lá da família da Luana, ela fez todo um os exames que tinha que fazer, tudo, se cercou de uma boa equipe e tal, e acabou acontecendo. Então, nesse caso, uma fatalidade para aquele momento ali. Mas para que a gente não. Para que a gente evite alguma coisa, o que, que a gente tem que se cercar? Quais os cuidados que a gente tem que se cercar hoje? Olha, eu acho que é muito importante. Nós, eu falo nós porque eu também sou consumidora, Sim, né? Nós observarmos diversos aspectos. Quais são esses aspectos? O primeiro deles, eu acho que é pesquisar mas é pesquisar a fundo mesmo. Qual é o profissional que vai te atender? Né? Qual a qualificação desse profissional, a especialização desse profissional, né? É, e conhecer o espaço desse profissional. Eu não estou falando que tem que ser um espaço luxuoso, chique, o que for. Não. Quando eu digo conhecer, é verificar se os materiais que esse profissional trabalha têm registro, né? Por exemplo, no caso da micropigmentação, se são materiais descartáveis, quais os tipos de pigmentos que esse profissional utiliza. Tenha uma avaliação ou uma entrevista com esse profissional antes de executar esse procedimento, para que você tenha confiança. Eu acho que essa confiança já é um ponto de partida, mas não menos importante, né? Observar esses aspectos que eu coloquei, que são aspectos de biossegurança, né? Principalmente. Por quê? Porque através da micropigmentação a gente também pode adquirir doenças, né? Doenças sérias, doenças graves, né? como qual doença, por exemplo? HIV, né? É, herpes, Hepatite também? HPV, hepatite, todas essas doenças são doenças muito sérias, né? Por exemplo, o reaproveitamento de agulhas, essas coisas, hoje, para vocês que estão aí, isso pode ser um clichê, mas a gente tem muitos casos não só de micropigmentadores, tatuadores, biomédicos, que estão reaproveitando mesmo seringa, agulhas, completamente fora da realidade. Mas isso acontece, né? Então eu acho que a gente tem que ter isso, a gente tem que nós temos que observar e mais do que isso, nós temos que ser extremamente sinceros e transparentes no preenchimento ou durante a entrevista de uma anamnese. O que é uma anamnese? É uma pesquisa do estado de saúde geral desse paciente, né? A gente tem que não só exigir essa anamnese, como preenchê-la com a verdade. Porque às vezes algum medicamento que se toma pode interferir no resultado, né? E mais do que isso, gente,
seguir as orientações do profissional. Eu falo com todas as minhas pacientes, 50% do sucesso do seu procedimento vem de mim e 50% vem de você. Por quê? Porque o home care é muito importante. Dentro da minha clínica, eu vou fazer o meu papel, eu vou fazer o seu procedimento, mas os cuidados que você tem que tomar na sua casa pós-procedimento são fundamentais para um bom resultado. Então, quando você fala da anamnese aí, e se eu chegar num lugar para fazer e a pessoa não perguntar nada de mim, tipo, você é diabética? Você não sei o quê? Você toma medicamento controlado? Você toma. é, eu posso exigir isso, pedir isso para que o profissional faça. Tudo bem que vai ter um profissional ou outro que possa, não, eu não tenho nenhuma ficha dessa. E isso, pelo que você está me falando, não é só uma questão de saúde, é uma questão também de garantia do resultado daquilo que você está indo buscar em alguns momentos. Sem dúvida. Sem dúvida. A partir do momento que eu tenho conhecimento do estado geral de saúde daquele paciente, qualquer intercorrência que venha a acontecer pós-procedimento, eu já sei como lidar. Ou muitas vezes eu consigo prever alguma intercorrência. Isso é fundamental. Ou nem fazer o procedimento naquele momento, né? Exatamente. Olha, tudo bem, mas você está tomando esse medicamento aqui. Se você fizer o procedimento agora, não vai ficar bom. Eu aconselho você fazer daqui 10, 15 dias que você vai parar de tomar isso daí, aí a gente faz. É uma questão não só de saúde, mas de economia também, né? Vamos lá, Sem porque dúvida. você vai, faz, não tem o resultado, aí tem que voltar a pagar de novo e refazer, e até também, né, ficar insatisfeita às vezes com algo que não é nem por uma questão do profissional, aí é por uma questão daquele momento que você está de saúde, que não seria o momento adequado para fazer aquele procedimento, né? Ou uma omissão de uma informação, né? Eu acho que, assim, profissionais da saúde que não trabalham com anamnese, seja ela da forma que for, seja através de uma ficha, seja através da tecnologia, né, num tablet, no computador, o que for, ou um profissional que não tem interesse em saber como está o seu estado geral de saúde, ele não é um profissional que você deva procurar ou realizar algum tipo de procedimento. E isso, gente, estão falando aqui não só para o consumidor, a gente está falando nesse momento para você, profissional também, porque isso também é uma segurança, né? Sem Para dúvida. você. Porque se a pessoa vem e tem. Eu vou estar falando uma besteira aqui, tá? Porque não é minha área, mas eu vou chutar assim. Eu tive uma reação alérgica lá, que não sei o quê. Ué, mas você porque aplicou determinada substância em mim. Ué, mas você disse aqui que não tem alergia a nada. Eu não podia ter feito isso porque eu tenho alergia a isso. Ué, mas aqui na sua ficha você colocou que não é alérgica a nada e assinou. Exatamente. E isso traz uma segurança também para o profissional, né? Sem dúvida. Porque naquele momento quem está omitindo a informação é o cliente. Exatamente. E aí isso traz um respaldo também para o profissional que está atendendo, né? Sem dúvida alguma. Tem procedimentos que eu não posso realizar. Dependendo das informações que vêm na anamnese. Então, qual que é meu papel ali? Ou orientar essa pessoa, né? Ou não fazer. Ou colocar, olha, você tem uma contraindicação para fazer tal procedimento. Então, assim, eu não vou fazer. Claro que para mim seria maravilhoso. É mais uma paciente que eu tô ganhando, é mais um dinheiro que tá entrando. Enfim, né? O valor agregado é bom, mas e o meu profissionalismo? A que custo, né? A que custo? Porque a gente está falando aí de ganho, mas Exatamente. a gente tem que pensar a que custo você está fazendo, né? Eu vou fazer isso, fechar os olhos aqui e vou fazer só pelo ganho financeiro que vai vir. Mas e o custo que você, e o risco que você vai estar querendo correr nesse momento para fazer isso visando só o financeiro, né? E eu acho que mais do que isso, eu acho que a partir do momento que eu recebo
um paciente na minha clínica, eu sou responsável por ele. E se eu me responsabilizo por alguém, eu tenho que acompanhar essa pessoa. É por isso que eu digo em relação à confiança. Porque eu acho que a partir do momento que você se coloca na mão do outro, aquela pessoa também é responsável por você, Claro, né? claro. E você está ali confiando naquilo que você está procurando, naquele serviço que você está procurando, né? Existe hoje uma licença obrigatório, algo que a gente deva prestar atenção, por exemplo, ao ir na sua clínica? Eu sei que antes de você abrir, teve uma vistoria, tudo mais e tal. Quais os tipos de cuidados que a gente tem que tomar para a gente não cair em nas mãos, muitas vezes, de profissionais que não têm habilitação para aquilo e que aprendeu ali na esquina e que está replicando isso? Porque eu acho que para você abrir o seu espaço, você teve que apresentar todas as licenças que você precisa, que te dão, como é que se diz? Alvará de funcionamento, vai, digamos assim. Como é que a gente, no que a gente pode cercar de cuidado, Camila, para que a gente não corra esses riscos que você está falando de pedir, olhar o que a gente tem que olhar, se é só o descartável, se tem um negócio de validade também que você tem que pedir ali para a pessoa te mostrar, olha, mostra a validade disso daí para mim. É uma qual o cuidado mesmo que a gente tem que ter para que a gente corra menos risco também na hora de procurar um procedimento assim? Olha, eu acho que hoje em dia está muito difícil, né? Porque a clandestinidade ela sempre existiu, né? Mas hoje todo mundo é profissional. Todo mundo é profissional. E as faculdades estão formando os profissionais, né? Eu acho que, assim, na minha área, por exemplo, né, da biomedicina e da micropigmentação, eu tenho dois cenários completamente diferentes. Por quê? Porque a biomedicina, eu tenho uma graduação, né? Eu tenho uma pós-graduação, e aí eu trabalho em cima desse título. Uhum. Eu tenho um conselho, né, que é o Conselho de Biomedicina, onde se um paciente meu quiser pesquisar se eu estou ativa ou não, o conselho também é uma segurança maior para o meu paciente. A gente tem como consultar Tem, a veracidade. Por exemplo, uma tem. pessoa fala assim: não, eu sou biomédica, vai fazer um procedimento em você. E aí você tem como pedir tipo, O número de um número. CRBM dessa pessoa. E aí você Aí consulta e você vê se é consulta real ou e não. vê se está ativo ou não, se é verdadeiro ou não. Agora, na micropigmentação, eu já não tenho isso mais. O que tem de curso de micropigmentadora aí tá aos montes, né? Então, quando eu falo em diferenciais, é exatamente isso. Quando eu falo em que a biomedicina agregou a micropigmentação e a micropigmentação à biomedicina, é exatamente por isso. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento de intercorrência, eu sei como lidar com as intercorrências, eu consigo ter um conhecimento da pele da pessoa, da reação que pode vir a ter ou não. Não é um conhecimento básico, um conhecimento único, né? Então, quando eu digo em relação à micropigmentação, já é um pouco mais difícil. Sim. Mas esses cuidados, né, de verificar o ambiente, de verificar se tudo é descartável, de perguntar sobre a validade, por exemplo, de um pigmento, isso não é vergonha, isso é um direito seu, A né? a gente não tá falando que você vai fazer uma tatuagem só com um biomédico, né? Não, de maneira alguma. Ou que só quem faz micropigmentação de sobrancelhas são biomédicos, que é só isso, que não é isso, mas
saber o que a gente precisa ter, o mínimo que a gente precisa ter para que a gente tenha essa segurança, Sim. segurança de saúde, que a gente está falando sobre limite de estética e saúde. O que a gente precisa saber dentro da nossa saúde para que a gente se resguarde dentro da estética quando a gente vai procurar um procedimento estético, né? E tome a decisão de fazer esse procedimento, né? Eu acho que é importante termos esse conhecimento, né? Esse senso crítico e saber do que é meu por direito, né? Verificar a validade, verificar se a agulha é descartável, se o aparelho está esterilizado ou não, pedir o próprio alvará sanitário, que é um documento pós-vistoria da vigilância sanitária. Se o estabelecimento que você está indo não tem um alvará sanitário, já fique com o pé atrás. Por quê? Por que não tem? Uhum. Né? Então, são direitos que nós temos. Quando eu falo nós, é porque eu também, né, faço tatuagem, eu também já fiz micropigmentação e tudo isso, né? Então, eu acho que a mensagem maior aqui é a seguinte: não é só o tema, o limite entre a estética e a saúde. Não é só isso. Eu acho que é saber e ter conhecimento da estética e da saúde. Porque não faz sentido nenhum eu ficar bonita e adoecida, Sim, né? sim. É, essa questão do limite da saúde e da estética, eu queria entrar um pouquinho dentro da minha área, né? E entender um pouquinho que eu vejo que isso acontece cada vez mais, a pessoa, e se isso acontece dentro dos seus atendimentos, a pessoa que chega lá buscando um procedimento estético, para buscar de novo esse auto-olhar, este, esta melhora, né? Este cuidado, e a pessoa chegar lá com um problema que você veja que é de origem emocional. Ou seja, um cliente que chegue para você para fazer uma harmonização no olhar dela tal, mas que você identifique que ela está num processo de depressão, como você já passou e sabe como é, e que não é aquele procedimento que ela está buscando, e sim ela está buscando aquele acolhimento emocional até, né? E você não sendo um profissional da área da saúde mental, né? Mas chegam casos assim, né? Com a Muitos. questão emocional. Pessoas que às vezes estão passando por uma violência doméstica, pessoas que estão num relacionamento abusivo, que vão procurar o procedimento ali escondido às vezes do marido, porque o marido não deixa que, não quer que ela faça, para ela não ficar mais bonita, porque tem ciúmes, porque e quando ela faz também, fala, olha como você ficou horrorosa. De novo, né? A gente teve há pouco a entrevista da Ana Hickman que chocou um monte de gente e, na verdade, trouxe muito olhar também para um monte de mulher que passa pela mesma situação, que no caso dela durou 25 anos dentro de uma relação abusiva. Então, quando você identifica isso dentro do seu atendimento ali, o que fazer, Camila? A gente entrega para ela só aquilo que ela está pedindo ou a gente tem que ter um cuidado além da estética nesse momento? Sem dúvida alguma. Eu acho que quando eu me refiro a acolhimento, é basicamente isso. Faz parte de tudo isso, né? Eu não só analiso o olhar físico daquela paciente. Eu falo que eu estabeleço vínculos
dentro dos meus atendimentos. Por quê? Porque eu já tive muitos casos de pacientes que entraram, que deitaram na minha maca e o objetivo não era esse. O objetivo muitas vezes ou era conversar, ou era desabafar, ou era me contar algo, né? Eu não sou psicóloga, né? Eu não sou psicanalista, eu não sou terapeuta como você. Então, eu não sei muitas vezes lidar. Então, o que eu me proponho a fazer é estabelecer essa troca, Uhum. né? Muitas vezes, pacientes que já passaram ou que estão passando por algo que eu já passei. Então, eu posso dizer a elas: olha, eu também passei por isso. E eu consegui sair dessa. Eu consegui viver novamente, né? Você também consegue, como uma forma de incentivá-la. Muitas vezes, quando eu me sinto impotente nessa situação, eu aconselho. Falo, por quê? Você tem um acompanhamento psicológico? Você já buscou, né, alguém? Não, nunca busquei. Ah, então procure. Eu acho que é interessante para você ter essa troca, mas de uma forma leve, nada muito pressionado. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa já vem com uma carga muito grande, Uhum. né? Então, mas eu já tive casos assim. Pacientes, por exemplo, que estão ou que me passam a informação de que estão em depressão, eu já tenho um cuidado muito grande. Por quê? Porque no período que a gente está em depressão, a gente se enxerga de mil maneiras. Hoje eu acordo, estou linda. Amanhã eu acordo, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou horrorosa. E aí, como que eu vou mudar uma imagem que vive em constante mudança? Uhum. Não faz sentido. E por que que eu te perguntei isso? Esses estados depressivos, a pessoa quando está num momento desse de fragilidade emocional, ele pode afetar no resultado do procedimento, por exemplo? Sem dúvida. Por quê? Porque eu preciso de cuidados pós-procedimentos. E a E, pessoa pode não dar conta disso depois. exatamente, a pessoa pode não fazê-lo, né? E muitas vezes, alguns procedimentos exigem cuidado e disciplina. E se a pessoa está num momento em que ela não Não quer está dando nada, conta. ela não está dando conta, ela não consegue, por que que eu vou forçá-la a isso? Então, eu acho que assim, aí eu vou cuidando da imagem dela de uma outra forma. Porque muitas vezes, né, a gente, quem nunca, né, recebe, por exemplo, uma amiga que está deprimida ou está passando por uma situação difícil, amorosa e tal, você vai lá, procura a Camila, vai lá, faz a sobrancelha, faz os lábios, faz tudo, e para você ficar, para trazer um up para você. E às vezes não é o momento para isso, né? Ela ainda não está nesta fase. Ok, vai chegar essa fase de aí já estar bem, procurando essa autoestima novamente, tá preparada para esse olhar novamente no espelho, mas às vezes ela não está dando conta desse olhar, né? E aí ela tem que fazer um passo, dar um passo para trás, fazer cuidar primeiro deste emocional para depois ela partir para este outro tipo de cuidado, né? Eu acho que assim, lá na clínica eu tenho vários protocolos e vários procedimentos, né? Não só procedimentos, vamos dizer, semi-permanentes, né? Então, trabalhar essa paciente é algo importante. Por quê? Porque ela está num estado depressivo? Tá, ela está num estado depressivo. Então, resgatar essa autoestima vai contribuir para que ela melhore, para que ela tenha essa consciência de se cuidar, não só esteticamente, mas também emocionalmente. Então, eu muitas vezes acolho ainda mais essas pacientes. Para quê? Para que elas venham com uma maior frequência,
para que elas estejam mais próximas de mim, para que elas confiem mais em mim. E assim a gente tenha esse cuidado conjunto, né? Da imagem dela, mas eu acho que neste momento, em situações como essa, fazer um procedimento permanente ou semi-permanente, não. Não acho indicado. É trabalhar essa nova imagem, trabalhar esse novo estado para que cabeça e corpo falem por si, Corpo, juntos. mente e emoção, né? Exatamente, exatamente. Porque às vezes aquela pessoa não tem ninguém para conversar. Às vezes aquela pessoa não se sente merecedora de ter um momento de autocuidado. E ali é um momento que ela está tendo. E eu busco isso, sabe? Por quê? Porque eu, no meu período de depressão, no meu período de doença mesmo, eu não tinha. Eu, graças a Deus, assim, eu nunca perdi a vaidade. Mas o autocuidado, aquela sensação de bem-estar em estar fazendo algo por mim, eu perdi durante o meu adoecimento. Eu fazia porque eu tinha que ficar bonitinha. A unha tinha que estar bonitinha, a sobrancelha tinha que estar bonitinha, tinha que ter uma maquiagem para dar uma corzinha, mas era uma obrigação. Não era um momento para mim. E é isso que eu busco mostrar. Você merece um momento de para si, Cuidado. um momento de cuidado mesmo. Porque a gente não tem que se conformar também, não, viu, gente? Então, aí, ó, você nasceu assim, sua sobrancelha, a Camila tá falando da minha sobrancelha, que é grossa, que é. Não era assim, não. Ela tá deixando ela assim, era super falhada, Era. tal, então. E eu sempre ouvi: ah, sua sobrancelha é assim mesmo, tem jeito não. E olha como tem jeito. E a gente não se conformar, sabe? E poder se olhar no espelho de uma forma que te agrade mais, que traga sua autoestima mesmo, sabe? Que você consiga se olhar no espelho de uma forma melhor, goste mais daquilo que você está vendo. Gente, busquem isso também. A estética está aí nesse momento para isso também, para melhorar aquilo que muitas vezes você não está satisfeito por você, para você. Não para ficar igual o outro, não para, ai, a fulana tá assim, eu tenho que ficar, ai, todo mundo do grupo tem isso, eu tenho que fazer também. Não, mas para você. Eu acho que é um limite bom para a gente saber quando procurar ou não, né? Eu já fiz uma redução de mama no passado e a cirurgiã plástica, quando foi fazer a entrevista comigo, ela me perguntou uma coisa que fez toda a diferença em eu escolhê-la. Ela falou assim: por que você está querendo fazer essa redução de mama? Aí eu falei: porque me incomoda, porque eu quero. Aí ela falou: porque se a sua resposta fosse para agradar o seu marido, eu não ia te operar. Perfeito. Então, eu acho que é isso, sabe? É a gente buscar todos recursos que a gente tem aí, que são cada vez mais, Maiores, né, maiores. Camila? Para a Sim. gente melhorar aquilo que nos incomoda para a gente mesmo, né? Eu acho que não existe, não tem que existir um padrão de beleza. A beleza é sua, É única, é né? única, É sabe? única. E eu acho que a gente tem que buscar isso. É autoestima, né? Não é a estima de todo mundo. Não é a beleza de todo mundo, essa padronização que homem tem que ter rosto quadrado, mulher tem que ter rosto. Gente, não existe isso. Não existe. E aí, a harmonização facial tá passando por uma padronização, né? Desarmonização. Fica todo mundo com cara de todo mundo. Todo mundo com cara de todo Bom, o mundo. tempo passa rápido, você viu? Vi. Muito rápido. Então, eu queria agradecer imensamente você aqui.
é que você desse o seu recado final, olhando para a sua câmera e falando qual a mensagem final que você gostaria de deixar para quem vai nos assistir. E, gente, assiste, curte, comenta, compartilha, porque é esse o objetivo desse papo aqui. Olha, a mensagem que eu tenho para deixar aqui é que a beleza, ela é única. A beleza, ela é individual. A estética está aí para nos auxiliar, né? E agregar ainda mais. Mas não se padronize. Não busque uma perfeição, sendo que você já é perfeito. Eu acho que é isso. É isso. Muito obrigada, Eu que Camila. agradeço. E, gente, vamos. Em breve teremos o próximo episódio, mas assista esse na íntegra, porque foi um bate-papo incrível. Obrigada, Obrigada. Camila. Obrigada.